pela construção de polígonos inscrito e circunscrito. Atenção, inscrito é quando o polígono, os vértices do polígono coincidem com os lados da circunferência, mas o polígono está na parte de dentro da circunferência. Isso chama-se inscrito. Circunscrito, ou vice-versa, agora também não sei dizer. Circunscrito é quando está da parte de fora, ok? Isso depois teria que ver, mas um deles é o seguinte. E, portanto, o que eu fazia era inscrevia um polígono dentro da circunferência, circunscrevia um fora da circunferência e calculava os lados, a soma dos lados dos dois polígonos e fazia uma espécie de média. Portanto, neste caso, somou um polígono que se encontrava, calculou um polígono com 96 lados pelo lado de dentro, um polígono com 96 lados pelo lado de fora, somou os lados do polígono de dentro com a soma obtida pelos lados do polígono de fora e calculou a sua média e calculou o valor de π de 3,14. Ok? Portanto, isto é um método clássico e é um método determinístico. Porquê? Porque nós sabemos que, independentemente, que no final deste conjunto de passos, nós teremos o valor aproximado de π. Que é... Então os passos seriam o seguinte. Algoritmo para aproximação de π. O primeiro passo é selecionar o número de lados do polígono de aproximação. O segundo lar seria criar polígono inscrito. Terceiro, criar polígono circunscrito. Quarto lugar, somar comprimento dos lados do polígono inscrito. Quinto lugar, somar comprimento dos lados do polígono. Agora, o polígono circunscrito. Fazer a média das duas somas. Isto, resultado do valor de π aproximado. Claro. Não, temos aqui uma forma então de calcular o nosso valor de π. Okay? Portanto, este seria o processo determinístico. Pronto. Existe um outro processo, uma heurística, chamado, que segue uma classe de algoritmos chamados algoritmos de Monte Carlo, em que a gente calcula também uma aproximação de π, mas não temos a garantia de praticamente nada. Na prática, isso acontece. Vamos ver a filosofia, vamos ver a ideia que está por trás, então. Qual é a ideia? A ideia surgiu do conceito de atirar grãos de areia. Okay? Quando a gente atira grãos de areia de uma forma aleatória para uma determinada superfície, se os forem aleatórios, nós temos a probabilidade idêntica em qualquer um dos pontos dessa mesma superfície. Okay? E, portanto, essa probabilidade pode nos ajudar a calcular determinados valores. Neste caso, vamos supor o seguinte. Esta imagem aqui, nesta simulação, nesta animaçãozinha, nós temos um retângulo e estes pontinhos azuis representam grãozinhos de areia. Okay? Se a probabilidade de um grão de areia for igual em cada um destes pontos, nós temos a probabilidade de sair aqui, aqui, aqui ou aqui é exatamente igual. Então o que é que nós fazemos? Nós pegamos e atiramos para dentro deste retângulo uma quantidade de, por exemplo, 1000 grãos de areia. Okay? Então, destes 1000 grãos de areia, nós teremos uma probabilidade
desses 1000 grãos de areia estarem dentro deste quarto de circunferência e uma probabilidade de estarem fora deste quarto de circunferência. Okay? A área de uma circunferência, área da circunferência, é igual a 2, é igual a π vezes r ao quadrado. Okay? Neste caso, nós estamos a considerar um raio 1. Estão a ver de 0 a 1. Okay? Portanto, o r ao quadrado é 1. Portanto, neste caso, a circunferência de raio 1 tem área π. Isto aqui é um quarto. Portanto, a área que está neste quarto de circunferência é π sobre 4. Ok? Por outro lado, a área deste quadrado é lado vezes lado. E, portanto, lado de baixo é 1, lado de cima é 1, a área é 1. Vou chamar lado área A e área B. Ok? Então o que é que nós temos? Qual é a conclusão que nós chegamos? Chegamos à conclusão que a probabilidade dos grãos de areia caírem dentro desta superfície é a área coberta por esta superfície dividida pela área total. Ora, a área total é 1. A área desta superfície é π sobre 4. Portanto, a probabilidade de nós termos um grão de areia dentro desta superfície acaba por ser π sobre 4. Okay? Então, qual é a ideia? A ideia é que se nós deitarmos um conjunto suficientemente de grãos aqui para dentro, nós vamos ter um número de grãos dentro a dividir por número de grãos total que vai seguir esta distribuição, ou seja, o número de grãos dentro a dividir por número de grãos vai ser igual à divisão desta área sobre a maior. E basicamente isso é π sobre 4. Então o que é que isto nos diz? Diz-nos que para calcularmos o valor de π aproximado, basicamente calculamos o número de grãos dentro a dividir por número de grãos fora, ou não é fora, total, e multiplicamos isto por 4. E agora vem uma coisa engraçada. Como é que nós simulamos esta ideia num computador? O número de grãos supostamente é aleatório. Portanto, o que nós calculamos uma posição neste retângulo aleatório. Portanto, calculamos um valor x aleatório entre 0 e 1 e um valor y aleatório entre 0 e 1. E calculamos tantos valores x e y quantos número de grãos a gente queira atirar para dentro deste retângulo e ver quantos é que caem dentro e quantos é que caem fora deste quarto de circunferência. Okay? Portanto, vamos então fazer o nosso algoritmo de cálculo de π, mas uma perspectiva de Monte Carlo. Monte Carlo, π. Portanto, primeiro passo, calcular posição, ou melhor, atirar aleatoriamente um grão para o retângulo. 2. Ver se o retângulo, se o grão está dentro do quarto de circunferência. 3. Repetir o processo n vezes. No final, somar os grãos que estão dentro, somar os grãos todos e, em sexto lugar, dividir grãos dentro por grãos todo e multiplicar por 4. Isto dá-nos a aproximação de π. Então reparem, nós temos aqui um passo muito engraçado, que é tirar aleatoriamente um grau para o retângulo. Portanto, a gente não sabe onde é que vai parar o grão, a gente não sabe como é que a disposição final dos grãos. O que nós sabemos
é que se a probabilidade